Olá, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para desejar a você muita sorte, muita paz, muita harmonia. Muito obrigado por estar assistindo aos meus vídeos, por estar dando seu like, seu dislike, fazendo seus comentários. Obrigado a quem se inscreve no meu canal. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz com isso. Bom, gente, estou aqui mais uma vez, né, para dar continuidade àquela nossa série, a Constituição, a leitura da Constituição, né? E eu parei no último vídeo, parei no artigo 52, no inciso 2, né? Falando sobre processar e julgar os ministros de Estado. Eu vou continuar agora no inciso 3, que diz o seguinte: compete privativamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados nos cargos estabelecidos na Constituição, ministros dos Tribunais de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, governador do território, presidente, diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos e determinar, né, aprovar o voto. Bom, gente, eu vou passar, vou lendo, desculpa, fazer vamos ler cada artigo. Diz lá do artigo 52, diz o inciso 3, aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos na Constituição, né? A Constituição estabelece que alguns magistrados, como ministro superior tribunal, ministro do Supremo do STJ, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, são indicados, né, pelas associações, pela OAB, por exemplo, e ele é escolhido pelo presidente da República e ele encaminha, e o Senado é que aprova, né, em voto secreto. Exatamente a vantagem do voto secreto, que é para não constranger nem quem está sendo arguído, nem o senador. Não é por questões, porque o voto tem que ser aberto. Não, tem horas que você tem que entender a questão de não ofender a dignidade da pessoa humana, que é o princípio básico da nossa Constituição, que diz que a dignidade da pessoa humana é fundamental, tem que ser respeitada. Então, o que acontece? Fica muito constrangedor para quem está sendo indicado para ser ministro ou juiz, e o senador, né, dizer assim, não gosta dele, falar e dizer: eu não voto em Vossa Excelência por isso não. Então, por isso que o voto é secreto, é para respeitar a dignidade daquela pessoa, né? Isso é fundamental. Então, a importância muito grande do Senado Federal, porque ele nomeia ministro, ele nomeia presidente do Banco Central, enfim, é muita importância do Senado. Nós temos que dar valor ao Senado. O problema é que a gente esquece, nós não sabemos quem são os 3 senadores de cada estado. Então, eu tenho que saber quais os senadores de Pernambuco. Eles são tão fracos, ultimamente, eu não lembro. Por mais que eu queira, eu sou político, mas eles não atuam. O senador, ele tem que ter um perfil atuante, de vir ao Estado, falar para as emissoras de rádio, falar para as emissoras de TV, mas eles são tão omissos, né? Os 3 senadores de Pernambuco, ultimamente, eles estão tão omissos que a gente nem sabe da existência deles. Eu acho que é questão de idade, eu não sei, eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é bem velhinho. Geralmente o Senado é a casa dos velhos, né? A casa dos idosos. O Senado antigamente o senador era indicado pelo rei, né? E na época, se eu não me engano, no governo de Getúlio, ele acabou com o Senado, exatamente porque o Senado é a casa revisora, é a casa que tem mais poder, assim, ela não pode ser política. O Senado, ele tem que ser uma pessoa que ele não tem uma paixão política, essa doença, por exemplo, esse bolsonarismo doentio, esse petismo doentio, né? Todo esse ismo quer dizer o sufixo ismo, né? Quer dizer uma coisa orgânica, né? Não definida, aí parece uma doença, né? A paixão pelo Lula, uma paixão pelo Bolsonaro. O senador, ele não pode ter isso, porque ele está ali representando o Estado, né? Então ele tem que ter essa competência. A importância do Senado é muito grande. O povo brasileiro precisa de tomar conhecimento e tomar a importância do Senado. Então, veja bem, eles têm, né, muita importância, né, na configuração do nosso Estado, né? Ele também, os ministros, o Tribunal de Contas é um órgão que tem por obrigação, né,
fazer auditoria, fiscalizar, contabilizar e dizer se os atos do governo, seja ele federal, Poder Judiciário, estão de acordo com a lei. Então é de fundamental importância o Tribunal de Contas, né? Por exemplo, quando o Tribunal de Contas faz uma auditoria nas urnas eletrônicas, que diz as urnas eletrônicas estão aptas a receber voto, a participar do processo eleitoral, não pode se discutir, porque ele é um órgão competente para isso. Ele tem, os ministros do Tribunal de Contas da União são pessoas que ela tem, além do corpo técnico, do grande... Porque, gente, a gente fala muito mal do Estado, mas a gente não pode esquecer que no Tribunal de Contas existem pessoas altamente capacitadas. Na Câmara Federal tem pessoas, eles têm um título lá, mas são pessoas que fazem revisão de leis, estudam grandes processos de Constituição, porque eles estão toda hora, então são pessoas altamente competentes. Então, quando o Tribunal de Contas emite um parecer de uma determinada coisa, é para ser acreditada, porque ela é verdadeira. Então, o Tribunal de Contas é quem dá a palavra final sobre todas as contas, né, a despesa e a receita que o governo arrecadou, e além, né, ele não é vinculado ao Ministério, ao Poder Executivo. O Tribunal de Contas da União, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. É ele que dá o parecer para que os deputados e senadores aprovem ou rejeitem as contas do presidente da República. Okay? Então é fundamental, então, a importância da escolha desses ministros, né? Ministro do Tribunal, eu falei, agora, ele também, no caso, governador do território, não temos territórios, né? Como já falei. Presidentes e diretores do Banco Central, isso é fundamental, de fundamental importância, porque o presidente do Banco Central, que tem um mandato fixo, né, que termina sempre 2 anos depois, isso é para quê? Para evitar que o Banco Central, que é uma autarquia extremamente competente, extremamente importante para o nosso país, né, para controlar a economia, para medir a inflação, saber quanto está circulando a nossa moeda, a importância do meio circulante, ou seja, quanto se compra, a grosso modo, né? Quanto uma nota de R$100 produz num dia, porque você pode com R$100 ela gerar R$1.000, R$2.000, basta que você saia um pagando o outro, né? Se você fizesse essa conta, a conta bem alimentar que a gente faz quando está estudando economia na faculdade. Então, esse meio circulante, isso é uma política do Banco Central, ele tem que saber qual é o meio circulante, qual a política monetária, qual a política financeira, para ele determinar a taxa de juros, para ele controlar a inflação, que é fundamental. Então, a política do Banco Central é fundamental. Então, o presidente do Banco Central, a diretoria do Banco Central, não pode ter cargo político, tem cargo técnico. São pessoas altamente técnicas. A influência do presidente do banco, claro que, mas Antônio, o presidente do Banco Central vai um jantar, não foi um jantar com o ministro do Supremo, o presidente do Banco Central foi um jantar na casa do presidente. Isso não quer dizer nada. Essas relações, gente, isso faz parte do processo político. Ele tem na sua essência lá um pouquinho de política, mas é um cargo técnico. O Banco Central tem por obrigação, né, medir a inflação e controlar a parte monetária e pagamento da nossa moeda, né? Procurador-Geral da República. Esse é fundamental, porque o Procurador-Geral da República é quem tem o poder de ação, é ele que tem que pedir para que a lei seja cumprida. Infelizmente, esse Augusto Aras, que foi o Procurador-Geral da República indicado por Bolsonaro, ele não foi um defensor do Brasil, ele não foi um defensor da lei, mas ele foi um defensor de Jair Bolsonaro. Ele pediu arquivamento de crime, ele não quis investigar, foi uma pessoa muito omissa, uma pessoa muito lamentável. Ele vai entrar para a história, eu acho que tanto o Jair Bolsonaro quanto o Aras vão entrar para a história como os piores presidentes da República. Com certeza Bolsonaro é o pior presidente da República da história e o pior procurador-geral da República vai se chamar Augusto Aras, porque ele não teve a coragem de representar o Brasil, de representar as leis, de pedir a defesa da lei. Ele defendeu a todo momento o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro cometeu crime e ele simplesmente fez de conta que não viu, fez de conta que não ouviu. Mas isso passa, se Deus quiser. Entendeu? Titulares de outros cargos... e outros cargos que a lei determinada, como diretores de estatais, essas coisas todas que vai lá, né? Nós temos que
que entender isso, tá ok, gente? Eu não quero deixar. Não, eu vou aqui ainda. E aprovar previamente o voto por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. Isso é embaixadores, isso é fundamental para o nosso país, para divulgar o nosso país, para deixar que o Brasil tem que manter relações com o mundo todo. Então, um embaixador, um adido cultural, um adido militar são fundamentais para o nosso país, né? Autorizar operações externas de natureza financeira, ou seja, autorizar que o Brasil tome empréstimos nos bancos americanos, franceses, alemães, ingleses. Tem uma medida, né, da quantidade da dívida externa que nós temos. Então, isso é competência do Senado. O Senado tem que ter essa competência, autorizar os estados a tomarem empréstimos nos bancos internacionais, né? Tudo isso ele é a finalidade do Senado. Dispor sobre a dívida e condições para a concessão de garantia, ou seja, a União é avalista da maioria dos municípios, maioria dos estados, então isso passa por quê? Pelo Senado, para que o Senado diga se o município, por exemplo, o município de Taquaritinga do Norte, pretende tomar um empréstimo de 100 milhões de dólares no Banco Americano. É a União que vai ser avalista. Porque se Taquaritinga do Norte não pagar, quem vai pagar é a União. Então, o Senado tem que dizer, autorizar o presidente da República a avaliar essa dívida. Ele vai avaliar o risco, né? Porque ele está ali defendendo os interesses do Estado. E outras coisas mais, né? Elaborar o regimento interno. Gente, elaborar o regimento interno é legislar. Claro, o poder básico do Senado é constituir lei, promulgar lei, fazer as leis, né? Estudar, promulgar, discutir e votar, né? Promulgar do presidente da República. Mas isso, ele tem que fazer o seu regimento interno, cuidar de sua segurança. Então, o Senado ele tem uma importância enorme, né, dentro do nosso conceito de político. O que a gente precisa? Precisa de ter mais responsabilidade, lembrarmos qual senador que nós votamos nas últimas eleições, né? O senador tem um mandato de 8 anos, mas de 4 em 4 anos a gente vota para senador. Esse ano foi 1/3. Em 2026 nós vamos eleger 2/3. Assim, cada estado tem 3 senadores. O problema é o seguinte: a gente tem que cobrar dos senadores, cobrar dos políticos para que eles prestem um bom serviço a nós. Agora estão dizendo, porque os senadores, né, desculpa, é um pouco fora, mas os jornais estão anunciando que os senadores aumentaram os subsídios, né? Senador não tem salário, senador recebe um subsídio fixo, é fixado pela legislatura. Gente, o que acontece? A próxima legislatura é de 4 anos, começa dia 1º de janeiro de 23 e termina no dia 31 de dezembro de 26, desculpa. Os aumentos deles são agora, só vai aumentar lá nessa época, é de 4 em 4 anos. Os senadores aumentaram o salário, eu sei que eles estão ganhando muito, mas é a lei, eles não vão no ano que vem, eles não terão aumento em 2024, não terão aumento em 2020, só terão aumento em 2026 em seguida. Porque a legislatura, quando eles aumentaram o salário deles agora, é para que dia 1º de janeiro, 1º de fevereiro, quando os novos senadores tomarem posse, eles já têm um novo salário. Claro que eles escalonaram agora com vergonha, mas a legislatura, eles não vão aumentar todo ano, eles só aumentam o subsídio do senador de 4 em 4 anos. Por isso que dá um aumento alto. Por quê? Porque eles estão contando a inflação de 4 anos e não de 1 ano, como nós vamos ter aumento agora em janeiro, com aumento de salário mínimo. Ok, gente? Então eu espero que termine a competência do Senado e o próximo vídeo eu vou falar sobre dos deputados e dos senadores, especificamente. Ok? Olha, muito obrigado mesmo e até uma próxima, viu?